Chama na Botina, o seu programa cast semanal com apoio institucional, a ProSoja Maranhão, Rede AgroMulher Mais e Cindy Balsas. Agradecimento especial aos nossos patrocinadores oficiais, Lavra Norte, Mardiza Valtra, Estratégia, Cordial Agro, Reativa Consultoria, Casa Sertaneja, Grupo Agromina, NS Biosustentabilidade. É isso, gente, mais um Chama na Botina, seu programa cast semanal. E nessa semana nós estamos com um convidado. Gente, isso é aquele tipo de convidado que a gente descobre por acaso, né? E aí você vai dar uma olhada no currículo, vai dar uma olhada na história e você fala assim, que bacana, isso aqui dá pra agregar, dá pra somar, né, Lara? E aí a gente vai lá, esmiuça a vida. A gente faz quase tipo o FBI, né? Assim, deixa eu ver aqui o que essa pessoa aqui faz, né? E falar de posicionamento, falar de mercado. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. A gente fala sobre marketing, a gente fala sobre estratégia de negócio, a gente fala sobre o mercado financeiro em si, né? A gente já falou sobre tanta coisa aqui, e aí é legal porque a gente consegue compartilhar histórias diferentes e com certeza hoje vai ser mais uma dessas histórias que a gente vai compartilhar aqui com vocês que estão sempre acompanhando o nosso programa, estão sempre aqui com a gente. Então eu quero dar boas-vindas ao Márcio Duarte, ao Chama na Botina. É um prazer ter você por aqui com a gente, viu, Márcio? E de cara, já quero que você logo se apresente. Conta pra gente quem que é o Márcio. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar num podcast liderado por duas mulheres e à frente aí do agro, né, um assunto tão importante, vocês aí desbravando esses caminhos. Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns, Lara e Ediane. Obrigada. Bom, eu tenho 28 anos de carreira, eu comecei como produtor de programas de televisão, exerci também a direção de alguns programas de TV, fui o braço direito do criador do Patati Patatá, fiz parte da estratégia que fez com que essa dupla se tornasse conhecida no Brasil inteiro. Abri a minha agência focada em comunicação e assessoria de imprensa em 2001, está aberta até hoje. Em 2006, para ser o responsável pela comunicação de um empreendimento que começou aqui em São Paulo, chamado Aquário de São Paulo. O Aquário de São Paulo foi inaugurado em 2006. Eu fui contratado para fazer uma estratégia que ia durar 30 dias só para a inauguração e fiquei 15 anos, né, como diretor de marketing do Aquário. Então, toda a história do Aquário de São Paulo, ela passou pelas minhas mãos, pelas minhas estratégias, né? Tudo aquilo que alavancou a empresa, que começou com um galpão de 3 mil metros quadrados e hoje é um complexo de 15 mil metros quadrados, mais de 3 milhões de litros de água, se tornou uma referência no Brasil, é um dos maiores aquários da América Latina, fiz parte dessa história também. Tem um desvio, vamos dizer, uma bifurcação na minha carreira, porque eu também fui apresentador da Jovem Pan. Na verdade, eu fui um dos primeiros apresentadores da TV UOL, quando o UOL estava começando a desenvolver esses trabalhos, né, de levar o vídeo para os seus internautas, né, e a Jovem Pan me convidou depois de um ano já no UOL, aí eu fiquei como apresentador da Jovem Pan Online, dirigido inclusive por um dos maiores diretores da TV brasileira, que é o Newton Travesso, né? E lá também fiquei alguns anos, e falando a respeito de comunicação, falando um pouquinho de marketing, mas também brincando muito, fazendo um pouco de humor, que a gente precisava disso na época lá na Jovem Pan. No agronegócio, eu fui colunista de um dos maiores veículos de comunicação de marketing do país, né, que é o próprio Marque. Eu falo que tem dois grandes veículos de marketing, né, o próprio Marque e o Meio e Mensagem. E eu tive a grata satisfação de poder conduzir uma coluna voltada para o agronegócio, para o marketing para o agronegócio. E o que mais eu posso dizer para vocês? Tem alguns prêmios, tem algumas menções honrosas, e nos últimos anos, principalmente após a pandemia,
eu percebi que o mercado estava precisando de um pouco mais de visão estratégica para o desenvolvimento dos negócios. E desde então eu me posiciono, né, como um especialista em transformação e alavancagem de negócios. Tenho uma metodologia, não vou dizer que é própria, porque quem sou eu para reinventar a roda, né? Mas tenho uma metodologia que eu aplico nos meus trabalhos, para os meus clientes, tem dado muito certo e isso é o que me dá bastante satisfação. 28 anos e eu acho que trabalhei. É bastante tempo, um currículo bem extenso. E aí nesse mundo todo, televisão, entretenimento, né? Como é que você foi parar, assim, especificamente para o agro, Márcio? Como é que começou essa jornada, assim? Porque quando você começa a dizer que você foi apresentador de TV, criador de alguns personagens bem conhecidos, né? Que teve toda uma geração que hoje já está adulta e de repente te despontou para o agro. Então, Lara, eu costumo dizer que, assim, eu sou apaixonado por duas coisas. Por trabalho e pelo comportamento humano. Então eu falo que se você não tem paixão pelo comportamento humano, você não faz marketing. As pessoas associam, né, marketing à criatividade, enfim, marketing é comportamento. E a minha outra paixão sempre foi o trabalho. Então, na verdade, tudo na minha vida, Lara, aconteceu meio que por consequência dos trabalhos que eu desenvolvia. Então eu cheguei a trabalhar para muitos segmentos, então assim, era muito engraçado, porque às vezes eu estava falando de tubarão, estava falando de sereia, estava falando de urso polar que a gente trouxe para o Brasil, de repente estou falando de palhaço, de repente estou falando de piso laminado, de repente estou falando de crise ambiental ou crise que eu já tive que gerir crise e morte em parque de diversões, entendeu? Uhum. Então, todos esses trabalhos, Lara, eles acabaram vindo para as minhas mãos de uma forma muito genuína e gratuita, né? Porque as pessoas acabam conhecendo o trabalho e vão te indicando. E o agro chegou dessa forma, chegou por meio dessa paixão mesmo, porque as pessoas elas iam me indicando para os trabalhos e eu ia desenvolvendo. E eu falo que, assim, cada é um trabalho. Então, cada cliente que eu tenho, independente dele ser do agro, independente do setor que ele atua, todo cliente ele é específico, ele não pode ser trabalhado de uma maneira genérica. Então, tudo isso fez com que eu fosse cada vez galgando um degrauzinho a mais, né? Conhecendo um pouco mais o ambiente, percebendo, inclusive, olha só, a gente já falando de posicionamento, percebendo que a forma como você fala com um empresário é diferente da forma como você fala com um empresário do agro, é diferente da forma como você fala com um advogado. Então, tudo tem a sua forma de você se posicionar. E eu aprendi e estou aprendendo muito com essa jornada. E essa também eu acredito que dentro desse contexto, talvez, não sei se faz sentido para você, principalmente esses últimos anos, né? Tipo, essa mudança que dentro do agro, no Brasil e no mundo, aconteceu nos últimos 5 anos, principalmente, né? É como se a gente tivesse virado a ficha, né? Assim, não, agora não é mais desse jeito, é de outro. As pessoas ainda têm, sim, as suas culturas, as suas raízes, mas ele realmente deu um salto muito grande, não é? Eu acho principalmente por conta da pandemia, porque eu acredito que a pandemia, em termos de estratégia, ela colocou todo mundo na mesma página. Por quê? Antigamente, ou melhor, antes da pandemia, vamos falar de questões digitais, né? O digital, ele foi numa crescente, né? Começou ali no comecinho dos anos 90, então as pessoas estavam tentando entender o que era aquilo, o que era um site, o que é um e-mail, o que é uma página, e aí você vai, né, galgando os degraus também da evolução tecnológica, aí vem um aparelho telefônico diferenciado, vem uma solução diferenciada e você continua galgando. Em termos de comunicação,
eu falo que a pandemia ela foi um divisor de águas, como eu estava dizendo, para colocar todo mundo na mesma página. Isso eu achei fantástico. Por quê? Quem não estava digitalizado antes da pandemia teve que se digitalizar correndo. Teve que correr contra o tempo para conseguir acompanhar. E aí é claro que alguns conseguiram, outros não conseguiram, né? Muita gente, infelizmente, ficou a ver navios, né, numa situação dessas. Mas o que eu falo é que foi uma forma, vamos dizer assim, do digital se impor ao mercado. Então, todo mundo, eu acredito hoje, são raras as pessoas que não têm contato com o digital e, principalmente, no setor do agro, essa avalanche que foi as redes sociais. Então, os empresários que já eram tecnológicos por conta das evoluções maquinárias, por conta de outras questões, mas não especificamente de redes sociais, né, começaram a enxergar essa importância. E voltando, a rede social ela tem um papel realmente de conexão. Ela cumpre um papel de conexão com a população e com a sociedade. Então, essa foi a grande contribuição, se é que pode se dizer, né? Infelizmente, a gente usou uma pandemia para se contribuir. Uhum. Mas eu acredito que o principal ponto, Ediana, foi esse. Eu acho que colocar todo mundo na mesma página, o empresário que está lá no interior de um determinado estado, entender a importância de uma rede social, entender a importância da internet para os seus próprios negócios, inclusive, né, para o desenvolvimento dos seus negócios. Então, eu acho que essa, para mim, foi a grande mudança, sabe? Eu acho que foi a grande virada de chave. Agora temos outros, nós temos outros desafios, mas eu acredito que ter ficado na mesma página foi uma grande contribuição nesses últimos 3, 4 anos. E você percebe que, a forma, inclusive, como essas empresas se comunicavam dentro do agro, ela mudou bastante também, não é? No sentido de que até acho que a estratégia, a forma realmente dela comunicar com o principal cliente dela também se modificou ao longo desse tempo, principalmente nesses últimos 5 anos. Eu acho que sim, porque vai além, né? Quando a gente fala de digitalização e de comunicação, vai muito além de aspectos de redes sociais, mas é rede social também. Eu acho que trouxe uma aproximação. Aquilo que a gente falava que ia ser um futuro globalizado, eu acho que nós já estamos globalizados. Vocês estão no Maranhão, eu estou em São Paulo. Sim. Nós não tínhamos, por exemplo, pelo menos a maioria, a grande maioria, tirando as empresas, as multinacionais, né, ou as empresas globais, nós não tínhamos tanto o hábito de fazer reuniões remotas, né? Muitas vezes, para você fazer um negócio, você tinha aquele conceito de que era necessário ir até o cliente ou ir até o fornecedor. Você dependia muitas vezes, né, de viagem, de tempo, até mesmo as questões relacionadas às feiras. Então, você vai participar de uma feira, é lá que você desenvolvia a maioria dos seus negócios, né? Então, hoje, a gente tem essa possibilidade de poder estreitar as relações com os nossos interlocutores, estreitar as relações com o nosso público, seja ele o público social, seja ele o público comercial, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais rápida, né? Se eu estivesse em Nova York ou na China, eu estaria participando aqui da mesma forma. E eu acho que isso é o que realmente a tecnologia trouxe para o agronegócio, né? Não excluindo toda a evolução tecnológica, que colabora, né, e corrobora com os maquinários, com os processos produtivos. E isso sempre o agro acompanhou, né, e continua acompanhando. Mas em termos de comunicação, eu acho que esse é o lugar que a gente chegou, o lugar da globalização, né? Conseguimos, de fato, estarmos conectados, né? Acho que realmente a pandemia deixou alguma coisa boa, né? Ela trouxe algumas mudanças que
realmente não dá para imaginar como é que nós passaríamos por aquilo tudo sem ter contato com filhos que moram longe, moram em outro país, e você não poder, né? Então, essa bênção do online para nós foi muito bom. E essa cultura nova de realmente fazer reuniões, né, de forma híbrida, fazer reunião totalmente virtual, então poder conectar todo mundo, todo o estado, então isso foi muito interessante. Mas, Márcio, o que você me fala assim de diferencial que você vê no teu público que é agro? Porque o público agro, para mim, ele tem um diferencial muito grande. Ele é muito atento e ele não é cheio das 9 horas. Quando eu falo 9 horas, não é aquele público que você tem que estar medindo o que você vai falar, pensando nas palavras que você vai usar, ou algumas frases com medo de repente alguém chegar para você, não pode falar tal coisa, porque tal coisa não é politicamente correto. O público agro, para mim, ele já não tem essa particularidade. Então, como é que você vê isso? Antes de eu te responder, Lara, eu queria só complementar o que você falou sobre a pandemia, só para fazer um registro aqui, que eu considero importante. Ela trouxe muitas tristezas, né, para toda a sociedade, e porque houveram muitas perdas. Ao mesmo tempo, houve esse ponto positivo, então a gente conseguiu extrair de alguma forma alguma coisa positiva, né, como a evolução e essa possibilidade de estarmos aqui conectados de uma maneira extremamente normalizada, né? Mas eu só queria fazer um adendo que, assim, eu achava, Lara, que a pandemia ia modificar o ser humano. Eu achava que a gente ia ter um pouco mais de empatia. Eu também. Eu achava que nós íamos cair a ficha, sabe, do nosso verdadeiro valor, dos valores, eu vou chamar de cristãos, porque eu sou cristão, mas assim, dos valores mais internos, né? E eu acho que, infelizmente, viraram algumas outras chaves, né? A gente está com essa exposição totalmente polarizada, um Brasil completamente dividido, e eu queria só deixar registrado que eu acho que o dia que nós vamos realmente conseguir evoluir é o dia que a gente entender que não há diferença, que nós fazemos parte da raça humana, que somos todos iguais. Exato. Né? Ou deveria. Agora, né? Oi? Ou deveria, né? Deveríamos ser iguais. Né? Deveria, porque somos, né? Se você tira todo esse invólucro que nos envolve, você não sabe diferenciar quem é quem. Entende? Então, assim, nós somos iguais, né? Então, infelizmente, por uma questão ideológica, por questões religiosas, por questões de credo, por questões de ignorância, né? Infelizmente, o ser humano ainda, e eu me incluo, né? Porque eu também tenho as minhas falhas, a gente ainda precisa ralar um pouquinho para entender o quanto que nós somos maravilhosos e magníficos e, ao mesmo tempo, o quanto que nós somos pequenos. Perfeitos, né? Na nossa imperfeição. E realmente o mundo, Márcio, como você falou, eu acho que o mundo está colocando luzes onde antigamente não era uma coisa que nos chamava atenção e nos mexia. Não é que não estou dizendo que a pessoa não devia passar ou sofrer com aquilo, mas era uma coisa mais natural para nós. E hoje esse jogo, esse holofote em cima está fazendo isso ficar muito pesado, sabe? E quando você fala que você achou que a pandemia ia mudar as pessoas, eu concordo plenamente, também achei. Mas, infelizmente, pelo que eu vejo hoje em dia, assim, assistindo o jornal, noticiário, rádio, algumas pessoas mudaram, mas foi para pior, sabe? Eu acho que aquela passagem de pensar assim, eu posso partir a qualquer momento, então a partir de hoje, como eu posso tudo, eu vou... sabe, parece que a gente regrediu para o tempo das cavernas. Infelizmente, eu vejo assim. Eu concordo. Nem sei se nos tempos das cavernas, eu acho que a gente regrediu até antes, porque eu acho que lá eles ainda eram mais organizados. Tinha uma hierarquia. Mas, Lara, então, assim, respondendo a sua pergunta, quando você fala a respeito do comportamento, você está falando de uma relação mesmo? Como que eu vejo assim, quando você está quando você está numa reunião, num treinamento, numa palestra com o público agro,
sabe? Que eu acho que eu te falei. Eu acho não, o público agro ele tem esse diferencial. Mais simplório. É muito interessante que muitas vezes você pode estar numa cidadezinha do interior, pro mundo agro, dando uma palestra ali, por exemplo, dentro de um CTG ou dentro de um clube, e já tá o churrasco rolando ali, porque o povo tá prestando atenção, mas essa simplicidade. É uma sinergia, né? Exato. É isso mesmo. Eu falo que assim, a roupa de combate para falar com o agropecuarista, para falar com o público do agro é outra. E o seu tempo também tem que ser diferenciado, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vai fazer uma reunião, a gente já chega, tipo, 9 horas, começa a reunião, e quanto mais rápido acabar, melhor, e você nem cumprimenta direito a pessoa, e já vai pro trânsito, o trânsito tá parado, né, as pessoas não imaginam o que é o trânsito de São Paulo. Às vezes você não consegue andar 300 metros, né? E aí, quando a gente vai para o interior, ou quando a gente vai, né, para uma fazenda, enfim, aí eu acho que o gostoso é virar a chave, porque é outro clima. Por exemplo, vou contar uma historinha para vocês. Eu fui fazer esse trabalho com um fazendeiro, um agropecuarista, e ele falou: não, Márcio, você vai ficar hospedado aqui no chalé da fazenda, né? Eu falei: tá bom, vou ficar lá no chalé. E o que era o chalé? Uma casa distante da casa principal, as luzes apagavam às 7 horas da noite e, tipo, se vira dentro desse chalé. Eu me senti abandonado, porque eu olhava para cima, estrela, olhava para o lado, tudo breu. Eu só escutava os grilinhos e de vez em quando uma galinha, um galo, né? E aí eu falava, gente, é completamente diferente. Porque, por exemplo, era um lugar extremamente afastado. Então, para ele poder fazer compra, por exemplo, ele tinha que ir para uma cidade grande, que estava no mínimo, a uns 45 quilômetros de distância. Então, você chega num lugar desse, se você não vira a chave, você não conversa com esse público. Então, eu tenho, né, que realmente me adequar para cada interlocutor que eu vou conversar. Então, tem essa coisa do comportamento, eu vou usar uma palavra, mas que ela soa exatamente o que eu quero dizer. Existe uma humildade no ar, né? Então, as pessoas, elas olham para você com uma admiração, elas olham com respeito, né? O fato de eu vir, né, de uma cidade grande, mexe com a imaginação, e ao mesmo tempo, eu estou falando isso não os empresários, né, mas as pessoas que trabalham ao redor, e ao mesmo tempo são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente sábias, que têm uma cultura que vai muito além de um conhecimento acadêmico, muitos, né, porque as pessoas, elas julgam muito, né? As pessoas que não têm acesso, elas acham, isso eu acho de uma tremenda ignorância, né? Quando você diminui determinadas regiões, quando você diminui determinadas pessoas por conta de uma origem, enfim, tadinho de quem tem essa ignorância, porque o empresário é empresário em qualquer lugar. Exato. Então são pessoas altamente conectadas, altamente bem informadas, né? Tem um conhecimento, como eu disse, que vai além do acadêmico. Muitas vezes os seus descendentes, né, investem muito em conhecimento acadêmico para poder favorecer ali uma união entre aquilo que é empírico, né, aquilo que você aprende com a vida e aquilo que você aprende com a academia, né, com as instituições. E eu acho que o mais gostoso é que você fecha os contratos e conversa com as pessoas de uma maneira gostosa, porque você nunca parece que está trabalhando, né? Você senta, você bate um papo, né? Então eu acho que isso é surpreendente e acaba tornando a minha vida muito mais rica, porque são experiências diferenciadas, né? Quando você trabalha, não apenas no agro, mas, por exemplo, quando você trabalha para uma ONG, que já foi o caso, né? De você estar junto ali com pessoas que estão necessitando e você tem contato com uma outra realidade. Então eu acho que o meu trabalho, ele me permite isso,
ter contato com diversas realidades e tentar moldar a minha postura, né, de maneira que eu não perca a minha essência, mas que eu molde, né, ou que eu mude essa postura por uma questão de respeito ao outro, né? É que nem quando a gente vai para uma festa. Se você vai para uma balada, você vai com uma postura. Se você vai para um casamento, você vai com uma outra postura. Se você vai visitar uma pessoa, você vai com uma outra postura. Então, não é a articulação, é do. Eu acho que é o tempo também, né, Márcio? O tempo. Travou? Não. Não. É adaptabilidade também, né? Não, e assim, ó, o que nem o Márcio comentando, né? Muitas vezes em São Paulo, esses dias estavam com 300 quilômetros de congestionamento, foi onde caiu uma tempestade, eu assistindo a TV. Aí, o teu tempo, né, Márcio, para você, quando você vai conversar com alguém que está numa propriedade, numa cidade pequena, o tempo de quem está numa cidade pequena, parece que o tempo é mais longo, né? A gente conversa mais devagarzinho. Essa pressa não é tanto, e tá conversando, tá naquela prosa gostosa, não, mas agora a gente vai tomar um café, tá na hora do almoço, vem almoçar e o papo continua. E realmente eu imagino você num chalé, porque daí quem tá acostumado a dormir no barulho não consegue dormir no silêncio, não. Não consegue de jeito nenhum. Tem que botar Olá, cara, eu confesso que o que me deu mais receio foi de ficar sozinho, abandonado às 7 horas da noite. Porque eu vou dormir, a hora que eu falei para eles, a hora que eu ia dormir, falaram, mas que hora você costuma dormir? Eu falei, 1, 2 da manhã, às vezes eu tô jantando às 11, imagina, eles jantam às 5. A maioria. Às 17. Então, na hora que ele falou, né, Tó, fica aí, olha, eu juro, deu vontade de ligar pra minha mãe e falar, eu quero voltar. Não, e pensar, né? 7, 8, 9, 10, claro. 11, 12, 6 horas, né? Até o sono vir. Muda muito. E nisso, quando você tá assim, o povo tá acordando já pra pegar as vacas. Mas os hábitos, né? Diana, e sem nada pra fazer. Só com a lamparina do lado. Não tinha nada para fazer. Nada para fazer. Era eu e o silêncio e o escuro, e se vira no seu escuro. Nessas horas, a parte boa é que eu sou uma pessoa que eu tenho prazer na solitude. Então a minha companhia, eu gosto dela. Me basta. Né? Então eu vou lá, eu vou ficar com os meus pensamentos. Mas é uma vantagem quem mora no interior, né, Diana? O que a gente tem no carro quando a gente mora no interior? Corda, lanterna, canivete? Algum biscoito salgado, né? Uma barra de cereal, alguma coisa, porque a gente nunca sabe. Qualquer carro aqui, tu vai achar um canivete, uma corda, uma lanterna. Não é uma arma, é proteção. Uma coisa muito interessante que é a questão do tempo. E hoje o tempo, eu acredito que é o nosso bem maior. Sim. Eu acho que é o maior bem de consumo que a gente tem. E quanto mais você está na cidade grande, mais o tempo ele se torna escasso e mais o estresse também acompanha as pessoas. E nessas idas, né, para o interior do Brasil, a oportunidade de poder entrar em contato com esse tempo que você falou é transformador, sabe? Você volta com mais paz. Sim. Sabe? Você volta mais conectado com a natureza, com o mundo, entende? Tipo, o céu é mais bonito, sabe? Você não precisa ultrapassar a pessoa. Olha, não sei se eu posso falar isso, acho melhor não. Não, agora você duas mulheres, você não vai contar o que você pensou? Não, é porque uma vez eu fiz uma ultrapassagem que não foi legal. Quem nunca? Quem nunca? Não, mas vocês não sabem o que eu fiz, então é por isso que eu não posso falar, eu conto depois no WhatsApp. Eu também não posso contar o que eu fiz recentemente, pra não perder um voo, entendeu? Então assim, quem nunca? Mas conta só a situação. Não, é a pressa, ele tá falando justamente sobre a pressa. Então eu vou entrar nesse contexto para perguntar uma coisa para você.
Porque quando a gente fala, por exemplo, dessas questões, igual a gente está falando aqui, sobre comportamento, sobre culturas, essa coisa de morar no interior e tudo mais, as empresas, né, pensando pelo viés das empresas e dessa conexão que a gente acaba tendo entre o produtor, as empresas, enfim, o mercado, é possível, então, adaptar estratégias diferentes para cada uma dessas empresas? Ou como, e aí pensando na posição, eventualmente, do produtor, que tipo de estratégia ele pode adotar nas negociações para com essas empresas? São posturas também diferentes? Vamos lá. Excelente pergunta. Talvez eu vou ter que me estender um pouquinho. À vontade, estamos aqui para isso. O microfone é seu. E Diana, como que eu trabalho? O primeiro ponto é que, assim, todo empresário, não importa o segmento, todo empresário, ele tem as mesmas premissas de questões. Ou ele quer alavancar vendas, ou ele quer se posicionar diante do mercado, ou ele quer se transformar digitalmente. E mesmo que ele queira se posicionar diante do mercado, ou se transformar digitalmente, ele ainda vai recair sobre aquela outra premissa, alavancagem de vendas. Então, as vendas, elas estão sempre como condição sine qua non, vamos dizer assim, para desenvolver qualquer tipo de trabalho. Ponto. Tá? Aí, tendo isso em mente, como que eu trabalho? Eu chego no meu cliente, vamos dizer assim, porque ele também, eu identifiquei ao longo da minha jornada, de novo, eu não estou reinventando a roda, eu estou usufruindo dos meus quilômetros rodados com ela. Tá? Então, o que eu identifiquei, como que eu categorizei os meus trabalhos? Além de todo cliente querer alavancar vendas, se posicionar digitalmente ou se posicionar diante do mercado, existem 3 pontos que são fundamentais no trabalho de consultoria estratégica. Ou você tem uma dor, e o que é dor? Não estou falando dessa dor clichê que todo mundo fala, qual é a sua dor? Não. Eu estou falando de uma metodologia minha. Para mim, dor é o que está relacionado com escassez, com pontos negativos, coisas que estão fazendo com que a empresa esteja estagnada ou caminhando negativamente. Ponto número 1. Ou você tem o ponto número 2, uma necessidade. O que é uma necessidade, segundo a minha metodologia? É aquilo que está relacionado com crescimento, com expansão, com positivo. É completamente diferente da dor. Tá? A dor é negativa, a necessidade é positiva. Nem todo mundo tem uma dor, às vezes a pessoa tem uma necessidade. Tá? E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é o quê? O objetivo. Qual é o seu objetivo? São 3 pontos que parecem iguais, mas não são completamente diferentes. Então, às vezes, um objetivo de um empresário é poder desenvolver um trabalho de ESG, tentar aplicar um programa de sustentabilidade, porque ele quer conseguir uma certificação, ou porque ele quer chegar numa nova cidade, ele quer se estabelecer como uma empresa socialmente responsável, né? Então, são objetivos. Então, quando eu desenvolvo esse trabalho, todo esse estudo que eu faço, eu chamo de imersão. Essa imersão, ela vai trazer um resultado. Esse resultado chama-se diagnóstico. Então, eu vou pegar esse diagnóstico e vou criar um planejamento estratégico. E este planejamento estratégico vai ser executado. Então,
Essas são as bases. Agora, respondendo a sua pergunta. Tudo depende, lembra que eu falei lá atrás, eu não sei se nós já tínhamos começado ou se estava fora do ar ainda, quando eu falei que a minha paixão é o comportamento humano. Para você fazer negócios, para você fazer prospecções, para você criar relações, está tudo relacionado com comportamento humano. Para você desenvolver estratégias, para você alcançar um determinado público novo, enfim, um nicho de mercado, comportamento humano. Então vamos supor, né, criando aqui algumas suposições, vamos supor que um determinado empresário quer exportar o seu produto. O que a Lara trouxe aqui para mim, perguntando a respeito da forma como eu converso com os empresários do agro? É a mesma coisa que o empresário do agro vai ter que fazer se ele quiser levar o seu produto para a Coreia do Sul. Se ele quiser exportar o seu produto para o México. Se ele não entender de comportamento humano, ele não vai conseguir fazer negócio. A gente fala, o chinês tem uma forma de trabalhar, o judeu tem uma outra forma de trabalhar, o árabe tem outra forma de trabalhar. Então são comerciantes históricos que têm cada um uma característica. Então, Ediana, respondendo aqui a sua pergunta, sim, todo trabalho que a gente desenvolve, é aí que está o pulo do gato. A gente desenvolve criando estratégias eficazes para se alcançar este público, este objetivo, ou sanar uma dor, ou fazer com que a sua necessidade cresça. Uhum. Tá? Então, para tudo isso, existem formas, existem estratégias. Às vezes eu fico um pouco, talvez, acho que, não sei qual é o termo que eu vou utilizar, mas assim, eu acho no mínimo curioso quando as pessoas vendem fórmulas mágicas. Não existe fórmulas mágicas. O que existe é trabalho. O que existe é estudo. Então, dentro do meu trabalho, a minha função é exatamente essa. É entender esses pontos dos empresários, entender esses pontos dos profissionais para poder criar a estratégia. Por exemplo, a pessoa pode falar assim, vamos colocar na rede social. Calma, eu não sei se você precisa de rede social. Eu consertei uma empresa aqui em São Paulo em 4 horas. É uma marca de chocolates premium. Ela vende para os mercados, os empórios mais sofisticados de São Paulo. É um chocolate premiado fora do Brasil, dentro do Brasil, tá? E ela tinha uma loja super bem localizada, num bairro bacana, numa avenida bacana de São Paulo, só que ninguém entrava na loja. E ela me procurou. E aí eu falei, eu entendi que ela tinha uma dor, eu entendi que ela tinha um objetivo, e aí eu tive que fazer o quê? Compreender. Então, durante 1 hora, eu fiquei lá, observando tudo, observando a falta de movimento, né? Um dos desafios, Ediana, que ela tinha, é que ela tinha na entrada da loja uma vitrine. Imagina, ela vende chocolate, e ela não podia expor um chocolate na vitrine, porque sol. Incidência de luz solar. Exatamente, Ediana. Incidência de luz solar. Olha o desafio. Posicionamento físico, né? E o chocolate extremamente... Você precisa mostrar. E aí, eu fiquei lá estudando durante 1 hora. Na segunda hora, eu consegui criar as soluções. Eu reposicionei toda a loja. Eu criei uma nova experiência dentro da loja, sem gastar R$1. Não teve que fazer nada. O desafio era, faça com o que você tem em mãos. E a partir da 3ª hora, as pessoas já começaram a entrar na loja. E está assim até hoje.
É uma solução. E aí a história de olhar de fora da caixa, né? É observar realmente, né? Eu acho que muitas das vezes a gente está dentro do turbilhão e a gente não se permite, inclusive, sair daquela posição para olhar de fora, né? Então, a importância que tem, às vezes, de um problema que para a gente, às vezes, está tão crítico e que a gente só precisa, às vezes, ter realmente, claro que não é qualquer pessoa, mas ter esse olhar de fora, né? É ter essa visão, essa experiência de olhar de fora, né? E mais do que isso, o que acontece? Vamos falar, né, Lara? A gente está falando das coisas boas do digital. Uhum. O que acontece? O mundo digital também trouxe uma contraindicação, né? Que é o quê? As pessoas acham que tudo é fácil. Uhum. Porque o marketing digital, ele vende que tudo é fácil. Uhum. Ele vende que basta você colocar no Instagram e tudo vai acontecer na sua vida. Isso. E não é assim que as coisas funcionam. Os grandes mentores, né? Os grandes mentores venderam isso de uma forma com uma facilidade muito grande, associado a isso, né, a questão de alguns digitais influencers também, né? Então, é uma realidade deturpada, né? É totalmente deturpado, porque ninguém consegue fazer um trabalho com um toque de mágica. Uhum. Entende? Então, tem os guruzões e os guruzinhos que ficam vendendo gatilhos mentais e a pessoa compra o gatilho mental, porque é fácil você fazer gatilhos mentais, né? Mas o difícil é você fazer acontecer. Exato. O difícil é você ter, né? Então, muitas vezes as pessoas se perdem e ficam frustradas justamente por conta disso, porque elas não sabem o que fazer, elas estão no olho do furacão quando elas pesquisam, porque, de novo, Lara, a tecnologia, as pessoas têm hoje o hábito de ir para o Google. Sim. Agora é o ChatGPT, né? O ChatGPT, né? Então, o que acontece? As pessoas vão lá e elas encontram como isso, como fazer aquilo outro, e desculpa, não vai funcionar. Não. Uhum. Né? Funciona para quem criou. Né? Então, eu falo, Ediana, que é o seguinte, quando você fala desse turbilhão, o meu trabalho, especificamente, ele é composto de 3 alicerces, de 3 colunas que sustentam, na verdade, desculpa, eu me coloquei mal, 3 colunas que sustentam o meu alicerce. A primeira coluna é a coluna da paixão pelo comportamento humano. O ser humano, ele me interessa. Eu tenho interesse no ser humano. O segundo pilar é o pilar da experiência. Não importa se a experiência é pequena ou grande, eu não estou aqui qualificando a minha experiência, só estou dizendo que eu a tenho, tá? Uhum. Então, são 28 anos trabalhando para tudo que vocês possam imaginar, gerindo crise, fazendo de tudo, né? Então vem a experiência. E a terceira, a visão, Ediana, porque muitas vezes o próprio empresário, ele não sabe por que ele está fazendo. Ele não sabe onde ele quer ir, para onde ele quer chegar. E eu já peguei muito disso. A pessoa, ela não tem um propósito. Às vezes o propósito dela não está alinhado com o mercado. Uhum. Né? Então, muitas vezes isso aconteceu, inclusive, com o Aquário de São Paulo. Porque quando o Aquário de São Paulo inaugurou, o propósito do empresário era ter um espaço ali de lazer de 3 mil metros quadrados e aquilo se tornar uma fonte de receita para ele, porque era isso que ele vinha fazendo durante todo o tempo, né? Mas, quando você consegue entender que aquilo pode se tornar um dos maiores aquários do Brasil, ou, por exemplo, a minha história com Patati Patatá. Uhum. Quando eu entrei no Patati Patatá, em 1996, ninguém sabia quem era Patati, quem era Patatá. Eram 2 palhaços que ninguém conhecia. E eu abri mão de uma carreira, eu fui excomungado, eu fui, como fala, deserdado, né? Porque eu abri mão de uma carreira para trabalhar com um empresário e com a esposa dele, que
tinham um sonho de criar uma dupla de palhaços e eles não tinham dinheiro. Hoje, se eu sou amigo irmão desse criador, que é o Rinaldi, é por quê? Porque nós passamos fome juntos. Eu trabalhei 1 ano e meio sem receber R$1 de salário. Não tinha salário, eu dormia no chão mesmo, coberto por uma cortina. Por que isso? Porque eu acreditava a visão, eu acreditava que nós íamos fazer com que essa dupla chegasse naquele lugar. Então, quando eu vejo um determinado empresário, uma determinada empresária, eu vejo um produto, eu falo, uau, isso pode chegar muito longe. E às vezes o próprio empresário não enxerga. Ele não sabe muitas vezes quais são os diferenciais dele. Às vezes ele tem um diferencial que ele importou, um maquinário que ele trouxe, ou um produto que ele fala, não, isso aqui é tal. Eu falo, não, peraí, é aí que está o pulo do gato. Eu tenho uma vizinha, falando de posicionamento estratégico, uma grande querida vizinha, que ela faz um trabalho artesanal muito elegante, e ela estava vendendo aquilo por um valor extremamente aquém de valor de mercado. Eu falei, para vocês terem ideia, ela vendia as peças por 50, 60, 70 reais. Eu falei, as suas peças são peças de R$1.000. Então vamos fazer um trabalho de reposicionar as suas peças, porque as suas peças valem R$1.000. O problema está onde e para quem você está vendendo. Estou falando demais, gente? Não. Tá, e você está falando isso, sabe com o que eu lembrei aqui? Que a mulherada adora, com as bolsas Isla, né? Uhum. Que é aquela coisa, as bolsas Isla custam, que são parecidas, eu tô sendo ignorante, né, no exemplo, mas assim, com a bolsa que vende lá na feira, né, que é feita artesanal e tal. Então, assim, vez por outra aparece até algum vídeo, né, de alguém que fala assim, eu comprei a bolsinha lá na feirinha e tal, paguei 20 pila, mas se fosse uma Isla, custaria os 2 contos. 2.000, né? E aí é a história do posicionamento, para quem você vende, o que você vende, como aquilo foi construído. Obviamente que tem um valor agregado aí e toda uma construção, né? E fora a questão da comunicação, né, Márcio, que eu ia entrar nessa seara contigo, porque o que a gente fala muito, principalmente, mas interrompendo aqui o que eu ia falar pra ti, é a questão do patati patatá, já foi senha do meu Wi-Fi, tá? É um nome bem fácil e também bem difícil de se adivinhar. Quem pensaria? Eu jamais pensaria. Você superou uma pessoa que eu conheço que tem senhas incríveis. Você se superou. Ai, meu Deus. Então, assim, nós falamos muito, Márcio, nós do segmento agro, a gente fala muito sobre isso. O agro ficou muito tempo sem se mostrar, sem se vender, sem se comunicar. E ele foi sendo massacrado, triturado por sumidades que não entendem nada, que nunca pisaram numa roça, que nunca entraram num trator, que não sabe como é feito aquele serviço, e simplesmente fontes da minha cabeça dizem que esse serviço é feito dessa forma. E isso ficou como verdade absoluta, sabe? Bem a geração, bem esse pessoal que bate para chamar qualquer coisa de fake news, faz fake news na maior cara de pau do mundo, né? E não viu. E nós ficamos sem mostrar, né, que o agro brasileiro é o agro mais sustentável do mundo, que o nosso código ambiental é o mais rígido do mundo, que nós alimentamos praticamente o mundo inteiro só com 20% do nosso território, com a possibilidade de crescer muito mais, sem abrir áreas absurdamente... Posso fazer um stop? Yes. Você sabe o que é o mais interessante, Márcia? É que assim, quando a gente ouve isso, e aí eu tô falando eu que estou do mesmo lado, né? Nós estamos do mesmo lado. Sim. Hoje em dia eu fico me perguntando como a gente faz essa fala
para a gente, inclusive, atingir um público que não é para chover no molhado, para a gente furar essa bolha, né? Nossa. Ai, que papo gostoso, meu Deus do céu. É porque... Não é pra mim e pra Ediana ficar uma conversando com a outra sobre isso, porque a gente já sabe tudo isso. Porque é interessante, porque assim, e isso é uma dificuldade que a gente tem visto muito no agro, né? Quando a gente fala de empresas que comercializam, é diferente, porque ela tem uma estratégia, normalmente ela já é uma multi, é diferente, ela já tem um Márcio para trabalhar com ela, né, que tem expertise. Mas quando a gente fala da galera que tá do lado de cá, é diferente, porque aí essa galera, ela não tem o Márcio. E aí, às vezes, é nesses podcasts que a gente tem percebido que a gente pode furar um pouquinho mais essa bolha e ir um pouquinho além porque hoje nós somos um programa cast, né, a gente está há 3 anos aí comunicando um pouquinho esse agro e com o objetivo de furar essa bolha, tanto é que o nosso lema, a gente trabalha essa questão de conectando cidade-campo, campo-cidade, com esse objetivo também. Por isso a gente não fala exclusivamente de agro, por isso você está aqui com a gente hoje, porque a gente consegue conectar temas completamente diferentes, mas que a gente consegue também usufruir para o agro, né? Não sei se eu fui extensiva demais aqui na minha... Mas é porque... Você só está me deixando muito ansiosa, porque vocês são tão interessantes e vocês trazem assuntos tão gostosos, e aí eu tenho vontade de sair falando e não parar mais. Mas Ediana, eu entendi o que a Lara colocou em termos de comunicação, em termos de fake news e todas essas questões, e vem de encontro ao que você, Ediana, também está falando. Ediana, você usou 2 expressões hoje na nossa conversa que eu achei muito interessantes, que é o seguinte, que eu vou responder para a Lara também essa pergunta. Furar a bolha e pensar fora da caixa. Você usou uma vez cada expressão, né? Então, o que acontece? A gente vive num país que tem uma cultura onde o empreendedor, como é que eu vou dizer isso? Onde os nossos empreendedores, primeiro que nem todo mundo tem talento para ser empreendedor. Exato. Quando você fala de empreendedor do agro, você tem que passar um tapete vermelho. Porque são tantas as adversidades, são adversidades econômicas, são adversidades climáticas, são adversidades políticas, são adversidades sociais. Então, são empreendedores que a gente precisa, no mínimo, passar o tapete vermelho. Mas o nosso país tem uma cultura de não planejamento. Tá? Então, haja visto os microempreendedores informais, porque eles acreditam, né, que abrir um negocinho vai dar certo, que fez uma atividade aqui, abriu a janela, vai todo mundo sair comprando. Por que eu estou falando isso? E por que eu estou trazendo esses 2 universos? Porque, embora vocês não sejam uma multinacional que tem, entre aspas, um Márcio, vocês podem ser um grupo que tem o Márcio. Tudo vai daquilo que nós desejamos e daquilo que nós queremos. Por quê? Porque a gente fica realmente colocando as críticas, mas o que a gente faz para furar essa bolha? O que a gente pode fazer para, de fato, pensar fora da caixa? É criar uma organização? É criar uma instituição? É criar uma sociedade local para que a gente possa promover de forma mútua, de forma coletiva e gerar negócios de forma coletiva? Porque nós também vivemos numa cultura, eu não sei como que isso é para vocês podem até me responder, onde, assim, o que eu vejo? E eu sou meio ousado quando eu falo algumas coisas e às vezes até um pouco polêmico. O pobre não compra do pobre. O pobre não quer comprar do pobre. Se
Se o teu vizinho abrir um lava-rápido, você não vai levar o teu lava-rápido lá. Porque a gente tem uma cultura de que eu quero ser melhor do que você. Tá? Quando você vai para a classe média, a situação continua a mesma coisa. Uhum. Eu quero mostrar que o meu carro é melhor que o seu, eu quero mostrar que meu apartamento é melhor do que o seu, que a minha empresa é melhor do que a sua. Tá. Quando você vai para a esfera do milionário, não. O milionário une forças. Então você vê as grandes lideranças se unindo, mas você não vê os médios líderes e os pequenos líderes se unindo. Então, eu acredito que a partir do momento que as pessoas entenderem que juntos nós podemos criar algo muito forte, a gente consegue furar essa bolha. A gente tem que pensar exatamente como você falou, Ediana, fora da caixa. Então, se a gente não tem, se um empresário do agro não tem um Márcio, talvez 10 poderiam ter. E aí a gente entra na comunicação que a Lara falou. E a comunicação que a Lara falou entra lá na minha metodologia. O que nós vamos dizer, para quem nós vamos dizer, como nós vamos dizer, por que nós vamos dizer, onde nós vamos dizer. Então, não é uma questão de sair fazendo, de sair falando, que é aquela característica que eu comentei do brasileiro. Primeiro eu abro, depois eu vejo o que acontece. Vem comigo e te conto o caminho. Uhum. Não. Vamos esquematizar quais são as nossas dores, vamos entender quais são as nossas necessidades, quais são os nossos objetivos e traçar uma estratégia para poder desenvolver. A gente pode não ser a multinacional, mas a gente pode pensar como multinacional. Até porque trabalhar no Brasil é diferente de trabalhar fora. A cultura do empresário brasileiro também é diferente da cultura do empresário de outros países. Aqui, a gente tem uma questão, eu sei que é polêmico também isso que eu vou dizer, mas a gente tem aquela questão do vamos vestir a camisa da empresa. Uhum. Não, você não tem que vestir a camisa da empresa. A empresa é que tem que se posicionar para você querer fazer parte dela. É outra coisa, Ediana, isso é pensar fora da caixa. Uhum. Então, os empresários, eles ainda têm essa visão de veste a minha camisa, entende? Aí depois a pessoa é processada e não entende por quê. A camisa ficou apertada. Desculpa, eu não entendi, Lara. Eu falei, a camisa ficou apertada. Entendeu? Então, assim, eu sou a favor da gente criar uma empresa que faça com que o funcionário de verdade queira fazer parte da empresa integralmente, queira se desenvolver integralmente. Então, quando a gente começa a pensar como multinacional, quando a gente começa a ter uma inteligência estratégica, a comunicação que a Lara comentou, o pensamento fora da caixa e a furada de bolha que a Ediana comentou, tudo isso vai fazer o quê? Vai criar uma união para a gente ser mais forte. E, inclusive, Lara, com uma comunicação para poder combater, porque com eficiência você combate qualquer informação negativa. Sim. Eu já geri crise de morte em parque de diversões, eu já geri crise ambiental, porque a gente trouxe 2 ursos polares da Rússia para um país tropical, entendeu? E aí foi toda uma estratégia envolvi, diminuir um pouco a crise, já tive que gerir de sequestro, né? Agora, para tudo isso, como é que a gente faz um bom gerenciamento de crise? Como é que o outro? Da seguinte forma, com eficiência, com clareza, com inteligência e com verdade. Então, se tem alguém fazendo uma força contrária, promovendo uma informação que é errada, por que a gente não vai desenvolver as nossas forças para poder mostrar para poder mostrar para a população a comunicação certa? Sim.
E aí, a vantagem no caso, né, Márcio, além de se posicionar estrategicamente, você também não acreditar no que falam, né? Porque, assim, quando eu digo acreditar no que falam, é que muitas vezes a própria pessoa da empresa, do segmento agro ou de outro segmento, ela acaba até acreditando naquilo. Então, ela fala, é o que pensam de mim, eu continuo trabalhando e deixa falar, não vai me fazer diferença nenhuma. Mas sabe o que acontece, Lara? Aí isso acontece com o que aconteceu com os empresários que não estavam ligando para o digital. Aí quando a água bate no pescoço, aí é tarde demais. Eu falo que o melhor gerenciamento de crise é o gerenciamento preventivo. Quanto mais preparados a gente estiver para gerir uma crise, e estar preparados é a prevenção. Então, é pegar esse empresário que você está citando e entender o que está acontecendo. Ele pode até não se posicionar diante da sociedade, mas ele pode criar um posicionamento interno. Ele pode ter um posicionamento com os seus parceiros, com os seus partners. Ele pode ter um posicionamento, por exemplo, com o seu mercado. Porque, por exemplo, a partir do momento que você... Eu não sei qual que poderia ser essa fake, mas vamos dizer que chegue no mercado uma determinada informação que não é verdadeira. Existe um ditado na imprensa americana chamado boas notícias são más notícias e más notícias são boas notícias, né? Bad news is good news. Por quê? Porque a imprensa, ela vive de má notícia. Ninguém sai contando as coisas boas. Se você pegar qualquer telejornal, e principalmente os matutinos, você vê que é desgraça do início até o fim. Isso, então, para acontecer um escândalo que possa impactar comercialmente uma empresa, é muito fácil. Verdade. E aí, como é que você faz? Então, você deixa enquanto não está impactando. Mas e se impactar? Como é que você lida com isso? Aí você vai sair correndo atrás de um profissional de relações públicas, um gestor de crise para poder resolver. Não é mais fácil trabalhar a prevenção? Né? Então eu acho que o caminho é por aí. E esse mundo digital é muito rápido, né, Márcio? Você pode ter a tua empresa, a tua vida, toda a tua história destruída por uma coisa assim que saiu fora do contexto, que a pessoa, de repente, que nem a gente estava falando antes de uma ultrapassagem, alguém filma e pronto, você é julgado por aquele único ato, pelaquela única deslize, e aí você tem juízes, julgadores, ministros do Supremo dentro da internet. Eu não estou falando da Corte Suprema, não, estou falando dentro da internet. Então você passa por um julgamento, haters, né? Passa por um julgamento e aí pronto, sabe? Quando a gente passou por isso, quando eu falo nós, o do mundo agro, nós passamos por isso com essa situação que foi setembro. E foi toda aquela quantidade queimada que você que está em São Paulo, você via como é que estava. E todo mundo malhando para danar como se fosse produtor rural que estivesse colocando fogo na tua propriedade, só se ele tivesse igual Nero, surtado totalmente, andando só de sunga e tocando harpa e tocando fogo, porque só um produtor rural assim que tocaria fogo e para destruir o que ele tem de reserva ali que segura a umidade no solo, que é a palhada. E pronto, foi dito, a imprensa disse, jornalistas renomadíssimos disseram que quem estava tocando fogo era o produtor rural, pronto. Simples assim. Mas você falou uma coisa a respeito do julgamento da internet, eu concordo 100% com você, mas eu quero só fazer um adendo, que na verdade o mundo, olha a gente voltando lá no início da nossa conversa, o comportamento humano, ele não muda. Os meios de comunicação até se lapidam, se alteram, mas o comportamento humano continua, né? Então, quantas mulheres foram apedrejadas, né, por conta da comunicação errada,
né? Quantas pessoas foram injustiçadas por conta de uma má comunicação. E eu estou te falando isso porque antes da internet, não sei se vocês se recordam, porque tem tudo a ver esse caso. Eu não sei se vocês se recordam do caso da escola base. Sim. Que aconteceu em São Paulo, né? Que era uma escola, era uma pré-escola, e aí eles foram casal foi acusado. Disseram que os donos eram pedófilos e tal, e a imprensa comprou aquilo, e foi um boom, não tinha internet, mas tinha quem? A população continua massacrando, né, as pessoas e julgando. Agora elas só encontraram um lugar de fala maior. Mas o que acontece, Lara, no final eles eram inocentes. Sim. Foi muito midiático, né? Se deu muito edição extra, venda na época se vendia ainda uma revista mega famosa, foi umas 3, 4 capas, né? E destruiu a vida daquele casal, assim. Destruiu a vida. Eu não lembro, eu não consigo imaginar como é que eles ainda estão, porque aquilo foi de uma maldade e de um pré-julgamento sem julgamento, né? E isso me preocupa, sabe, Márcio? Está muito assim, justamente por causa desse passinho assim que nós estamos aqui conversando. Se tiver alguém ali que filme um pedacinho, já coloca, a gente já está no mundo. Em 2 minutos, menos que isso até. Então, e todo mundo se achando no direito de ser Deus, assim, sabe? Não, Juiz, né? Deus, exatamente. Mas eu acho que, assim, o nosso cuidado, falando com o empresário, falando com vocês que também são empresários, eu acho que a gente tem que ter cuidado com quem é o nosso público, porque existe uma coisa que é a prevenção e a preocupação e a gestão de crise diante dos nossos parceiros, e existe o cancelamento. Sim. Então, assim, qual é o valor que você dá para o cancelamento? Porque, por exemplo, uma vez eu fiz um comentário num perfil de uma pessoa, e esse comentário foi sem nenhum tipo de prepotência, mas foi um comentário muito bem colocado, e aí eles ficam me martelando, algumas pessoas, né? Cada vez que alguém curte o meu comentário, eu ainda fico carregando isso, né? Uhum. Só que essas pessoas, para mim, não valem nada. Não no sentido de ser humano, no sentido da opinião delas. A opinião delas não tem nenhum impacto na minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu sei o ser humano que eu sou, né? Então, de novo, a gente volta para o meio da empresa. A empresa, ela tem que falar com os seus interlocutores. Então, você pode até falar, tá bom, deixa essa crise acontecer. Uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha o hábito de não entrar em discussão. A gente foi convidado para grandes programas para poder participar de discussões, programas globais, inclusive, e a gente recusava porque a gente tinha uma política de não entrar em discussão. Mas não entrar em discussão não significa deixar de dar esclarecimento, deixar de promover a comunicação. Entende? Por quê? Porque existe um mercado. Porque o seu comprador pode olhar para aquilo e achar que aquilo é verdade. Então tem que sempre ter um cuidado e um processo de gestão de crise, de gestão de reputação, né? Para que a gente tenha sempre a situação nas nossas mãos. O que a gente não pode é perder a situação das nossas mãos. Nossa, é complicado isso, né, Márcio? Porque... Eu acho fácil, Lara. Para mim, mais difícil é fazer o solo. Não, eu falo complicado isso porque, assim, como a gente, voltando, né, para a questão do agro, nós sabemos que muita gente ainda, não só do agro, tem muita gente que ainda é analógica, e eu sou geração analógica de Buenas, não tem problema nenhum, né? Mas que essa pessoa ainda se machuca com isso, sabe? Essa pessoa ainda acredita em umas coisas. E agora é preocupante com essa IA aí que pode pegar minha voz e colocar eu falando qualquer coisa, porque eles vão juntando as palavras que eu falo e montar textos e montar, sabe? Coisas que eu nunca pronunciei. Eu fico muito... Não, eu vi hoje eu vi um depoimento do Neymar
falando da escala 6:1, dando uma opinião. Eu falei, gente, o Neymar não falou isso. Aí quando eu vi, era inteligência artificial. E era perfeito. Né? Mas então. E aí principalmente se a gente pensar que quem vai consumir esse tipo de conteúdo, que é um público muito grande, que não tem a capacidade de sequer pensar se aquilo é ou não é verdade. E até para dar um Google que seja, para falar assim, isso é real, aonde que está essa matéria, né? Em que site saiu isso é meme, isso não é meme, né? Então, a gente tem uma geração analógica, ou pelo menos, na verdade, é quase que um analfabeto digital, porque ele só sabe pegar o telefone e passar o dedo e acompanhar alguma coisa, mas ele não sabe discernir se aquilo é certo ou errado. Nossa, falou tudo. Mas o que eu falo é que, assim, a gente não pode deixar... Eu não acho que a inteligência artificial vai tomar lugar de ninguém. Eu acho que você ainda precisa de uma pessoa para operar essas inteligências. Né? É claro que algumas coisas, sim, por conta da evolução, elas vão ser substituídas. Não tem como você fugir. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode, Lara, deixar a Deus dará. Sim. Então, eu volto na questão de colocar as coisas sob o nosso controle. A gente precisa ter o controle da situação, né? Então existem, Ediana, ferramentas de controle. E quando eu falo ferramentas, não estou falando de softwares, eu não estou falando de planilhas, eu estou falando de inteligência, de sentar realmente, né, numa mesa e falar o que fazer, como fazer, para aquilo que eu estava dizendo, né, os 5 Ws e um H, como, quem, onde, quando, porquê, né, e como. Então, é sentar realmente numa mesa. Quando nós passamos pela pandemia, eu tive contato com um profissional que estava em Las Vegas, numa feira, e ele fazia parte ele integrava uma empresa global de eventos, né? E eu sabia o que estava acontecendo no Brasil antes, eu sabia o que ia acontecer, porque ele estava me dando as informações da matriz que estava na Europa, já fazendo toda a gestão, gerindo toda a situação da pandemia. Então eu já sabia o que estava acontecendo um pouquinho antes, ou pelo menos aquilo que ia acontecer, tipo, vai haver lockdown, tal, porque vocês lembram que estava todo mundo perdido, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a pandemia começou nesta empresa, que é uma empresa global, lá a gente falando de multinacional, Diana, tá? Eles sentaram numa mesa e fizeram uma comissão da pandemia. Nós não tivemos isso no Brasil. Entende? Então, o que eu falo, Lara, de comunicação e de trazer a situação para a nossa mão, é essa mesa. É a gente ter uma mesa que tenha uma liderança com uma inteligência estratégica que consegue desenvolver todos os pontos. Quando nós trouxemos os ursos polares para o Brasil, eu estava na liderança dessa gestão, eu sentei com os líderes, porque eu sou o dono da verdade? Não sou. Eu sou um mecanismo para que a verdade seja desenvolvida. Eu sou um canal para que a gestão seja desenvolvida. Eu chamei todos os líderes e fiz uma reunião só para falar de tudo que poderia acontecer de negativo. Eu não quero saber o que vai dar certo, eu quero saber tudo que pode dar errado. Exatamente. Aquele cachorro Joca que morreu, né? Indo para uma logística aí, acho que aqui pelos nossos estados. Poxa, o cachorro morreu. Nós trouxemos 2 ursos polares, gente. Você sabe o que é isso? 2 ursos polares? Cidade de Kazan, Moscou, São Paulo. Alguma coisa poderia dar errado. Entende? E por que não deu errado, Lara? Vamos voltar lá atrás. Planejamento. Não deu errado. Planejamento. Eficiência da equipe. Uma equipe altamente eficiente e voltada para a gestão. Foram 2 anos de planejamento. Eu vou aproveitar essa deixa toda que você está dando aí para envolver um outro assunto já. Mulheres.
Dentro do agro, né? E aí, assim, eu sei que isso é para todos os setores, a gente ainda fala muito e tem muito que se falar ainda, mas principalmente a gente tem que falar de equidade e nunca de igualdade, né? Porque igualdade, eu não quero ser igual a você, não quero ser igual a nenhum outro homem, não é isso, mas entra realmente no equilíbrio aí do sistema, inclusive. Mas dentro do agro, a gente tem essa questão da presença feminina que sempre esteve presente, e a pandemia acabou sendo uma porta aberta para uma participação ainda maior dessas mulheres dentro do agro, principalmente passaram a aparecer mais, principalmente nos aspectos que são mais administrativos, mais até de influência mesmo no sentido da comunicação da empresa, desse produtor rural com o mercado. A gente tem os grupos de mulheres, né, que estão cada vez mais presentes dentro dos estados Brasil afora. Como que você vê isso dentro dessas questões, pensando isso como estratégia de negócio, como influência, como possibilidade de crescimento? Vamos lá. Você quer ser um pouco mais específica no que você quer extrair de mim? Não. Porque eu posso falar bastante. Não. Olha, o que eu vejo é que, assim, eu sempre brinquei, mas é uma brincadeira séria, que eu falo que mulher não tem que ganhar igual ao homem. Uhum. A mulher tem que ganhar mais do que o homem. E eu tenho as minhas justificativas, porque eu realmente acredito nisso e acho que é por aí. Agora, de fato, os desafios eles continuam, né? Então, assim, em todas as áreas, as mulheres enfrentam esses desafios e realmente criar um posicionamento estratégico não é fácil. Agora, quando a gente fala de posicionamento, de tentar fazer com que elas sejam, né, vistas de uma maneira respeitosa e com a credibilidade que lhes compete, né, eu vejo que quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala de estratégias de posicionamento e comportamento, eu acredito que o principal ponto são fatos, e contra fatos não há argumentos. Uhum. Eu acredito que o principal ponto de comunicação, quando a gente fala que é necessário promover o respeito e o equilíbrio, eu acredito que são fatos. Eu acho que a gente tem que cada vez mais evidenciar os fatos conquistados, evidenciar os números conquistados. Por quê? Porque a mulher, ela é, por si só, mais, não estou dizendo que todas, né? Mas a mulher, ela carrega em si, pelo menos tem esse estigma da emoção, enquanto o homem carrega o estigma da razão. E eu não concordo com esses estigmas. Eu acho que todos nós somos compostos por todos esses sentimentos. Mas o homem, ele enxerga as coisas, este homem, tá? Que não enxerga a mulher como deveria. Não estou falando de mim, estou falando daquele que não enxerga, daquele que ainda impõe o desafio para a mulher. Ele precisa ser conquistado com aquilo, com a moeda que ele considera a moeda correta. E eu acho que a moeda correta, ela vem por meio de números. Então, a partir do momento que a gente começa a evidenciar esses números, a evidenciar essas conquistas, a demonstrar os seus resultados, né? Aí eu acho que a gente começa a demonstrar, olha, baixa a bola, que aqui você está falando com pessoas de igual para igual. Né? Eu acredito que seja isso. Eu acredito que a melhor moeda ou a ferramenta mais estratégica realmente seja um posicionamento focado em números, em dados, em conquistas, né? Então nós temos aqui a empresária fulana que trouxe aqui essas conquistas, esses números, sua empresa está chegando em tal lugar. E é por aí. Eu acho que é uma forma de pelo menos começar a abrir esta porta para trazer um pouco mais de respeitabilidade. Eu acho que esse deveria ser o caminho. Mas se tem alguma coisa mais específica que você gostaria que eu falasse, eu estou à sua disposição.
Eu penso também na questão das estratégias dessas mulheres, por exemplo, como eu falei da questão das mulheres, assim, amei teu posicionamento, porque eu acho que é bem por aí mesmo, da questão de que a gente tem que separar também a questão das próprias competências. É assim, ninguém é completo, né? Ninguém está pronto, e depende também de que experiências essa pessoa teve. Então, são muitas realmente as variáveis que a gente precisa considerar. E por isso é impossível de falar de igualdade, né? Mas quando a gente olha para o agro, e não só para o agro, mas assim, dentro muito da nossa realidade, nos grupos de mulheres, sim, né? A questão... E aí isso lembra uma outra fala sua também sobre a questão de que o pobre não compra do pobre, né? A classe média não compra da classe média, né? Até as próprias mulheres hoje a gente tem ainda uma grande dificuldade de se unir, né? Então, chamar é uma coisa, elas virem é uma outra dificuldade, né? Então, assim, como que você imagina, que você pensa, que tipo de estratégias a gente poderia pontuar e que pudesse favorecer para que essas mulheres se juntassem mais, se unissem mais, porque aí é independente de ser mulher do agro, mas é claro que a gente trazendo aqui pro nosso métier, né? Mas assim, que poderia talvez favorecer nesse sentido de mais união, principalmente pensando nos objetivos daquilo que a gente falou, que é pensar fora da caixa, né? Furar essa bolha, então levar essa informação que é do agro para um público que vai além do agro também, de forma que a gente tivesse uma maior abrangência mesmo de comunicação e sair dessa mídia fechada que a gente acaba tendo ainda hoje em dia. Vamos falar então de estratégias comportamentais, porque o que acontece, Ediana? Ao mesmo tempo que eu consigo compreender que as mulheres têm esse desafio de poder também se enxergarem como iguais, né? Haja visto até as distrações que a gente vê no comportamento das mulheres diante de outras mulheres numa rede social, por exemplo, né? Onde você discrimina a idade, onde você discrimina o corpo, onde você se compara, e às vezes a pessoa, esteticamente ou externamente, ela é até inferior àquela que está exposta, e ela faz questão de criar um rebaixamento. Então, eu entendo, guardadas comparações, que muitas de repente recebem o chamado, mas talvez não estejam prontas para o combate, né? E não tem como você impor um combate para quem não quer ir à luta, tá? Verdade. Mas existe um comportamento que eu acho que é muito interessante, que cabe aqui. Quando vocês eram pequenininhos e vocês estavam lá na primeira série, não era muito legal ser amigo da amiguinha que estava na 5ª série? Quando elas deixavam. Porque a menina da 5ª série já... É aí que eu vou chegar, dona Lara. Porque quando você está na primeira série, você quer ficar amiguinho da que está na 3ª série. Quando você está na 3ª série, você quer ficar amiguinha da que está na 5ª. Entendeu? Acontece com o comportamento das crianças fora do ambiente escolar. Se você tem uma filha de 8 anos e coloca ela para conversar com uma menina de 10 e só estão as duas conversando, elas vão conversar. Só que se você pegar a mesma criança de 10 e colocar nesse mesmo grupo uma criança de 12, 10 vai excluir a de 8 e vai ficar com a de 12. Por que eu estou falando desse comportamento? Porque o ser humano, ele tem o hábito de querer estar perto de ele. Ele não quer ficar perto de quem é igual. Então ele faz questão de estar sempre um degrau acima, né? É o que a gente chama de status. Muitas pessoas que não têm a mesma condição de uma pessoa que está num determinado degrau, ela trabalha para ter aquele mesmo nível, né? Então, assim, ela quer ficar perto da pessoa que tem uma condição melhor do que a dela. Aquela pessoa que tem uma condição melhor do que a dela tem um carro X. Só que ele tem condições de ter aquele carro, porque aquele é o padrão dele. O outro que quer chegar naquele lugar, o que ele faz? Ele compra o mesmo carro, só que ele paga em 48 vezes.
É o famoso status, porque a pessoa quer estar onde não é o lugar dela, ela quer almejar aquele lugar. Então, uma estratégia que eu acho que funcionaria é as pessoas que querem combater o bom combate, as mulheres que têm essa vontade, que têm essa gana de poder desenvolver um bom projeto, eu acho que elas não têm mais que olhar para o lado. Eu acho que vocês têm que pegar as pessoas que são as suas semelhantes, falando de igualdade, né? Pegar as que são as suas semelhantes e dar as mãos e desenvolver. E desenvolver cegamente. Desenvolver como se aquilo fosse o maior propósito da vida de vocês, e tem que ser. No momento que vocês chegarem num outro degrau, as outras vão vir. Porque é muito difícil para muitas mulheres vencer os próprios desafios pessoais. Às vezes elas não querem, não é por uma questão de opção de sim ou não, é porque às vezes nem elas acreditam. Então, muitas vezes, a gente precisa de um ponto para ser alcançado, para daí você criar a semelhança com o espelho. Você precisa enxergar uma pessoa que está acima e falar: nossa, era sobre isso que ela estava me convidando. Sim. Era sobre isso o chamado para o combate. Então agora você vem. Eu acredito que essa é uma estratégia que pode servir. É a gente realmente se tornar, são vocês, na verdade, né? Uhum. Se tornarem uma força, né, individual, que traga os parceiros que também têm essa mesma força individual, e que automaticamente, né, esse chamado ele vai acontecer e esse coletivo ele vai chegar. Uhum. E assim, Márcio, eu acho que nós estamos tão carentes de exemplos positivos. Eu acho que a meninada hoje, a juventude, tá com uns modelos tão pequenos, sabe? Tão ocos. E tendo aquilo como, eu quero ser aquela pessoa, eu fico imaginando, meu Deus do céu, não é possível. Olha, mas eu vou te falar uma coisa que eu achei muito bonitinha. Eu estava assistindo um programa de televisão de alta audiência, de grande audiência, e o apresentador levou crianças, né? Mas isso é para puxar sardinha para o lado das mulheres, tá? Sim. E aí ele pegou as crianças e ele perguntou o que cada uma queria ser quando crescesse. E as meninas, para variar, dando um show. Uma foi muito aplaudida quando ela disse que queria ser professora. E aí nós tivemos advogadas, nós tivemos médicas, nós tivemos de tudo. Infelizmente, do lado dos meninos, a intenção era só uma. Ser jogador de futebol. Eu imaginei que fosse essa a função. Perspectiva de facilidade, né? Mas é porque tem a ver com o que a Lara falou. Qual é a referência que esses meninos... Exato. Entende? Então, infelizmente, né, a gente tem uma luta social de tentar impor para essa geração algo mais valioso, né, algo mais profundo. Eu tenho a impressão de que, essa é uma impressão minha, tá? Não tenho nenhum dado demográfico ou estatísticas. Esqueci agora. Fontes, né? Assim, estatísticas, obrigado. Ou estatísticas que atestam o que eu estou dizendo. Mas eu tenho a impressão que a classe B ainda tem um pouco de esperança na classe B, sabe? Porque eu acho que a classe C e a classe D estão esquecidas no nosso país, no sentido de referência lá.
Entende? Então, assim, não que a classe B não esteja tendo as mesmas referências, mas eu acho que a classe B, você ainda tem, por exemplo, nas escolas, nos colégios particulares, uma educação social, uma educação de sustentabilidade, você ainda vai para um museu, você ainda vai para uma galeria de arte, você ainda entende sobre ecologia, você ainda entende, né, sobre, enfim, até sobre, como eu disse, sustentabilidade, sobre o futuro, sobre, né, que vai permeando ali o agro. Enquanto a classe C está tendo que lidar com drogas, né, está tendo que lidar com outras coisas. Mas, independente dessa minha visão, eu concordo em gênero, número e grau. Nós estamos vivendo um momento das nossas vidas que a gente não tem grandes referências. As maiores referências estão nos deixando. Sim. E as que são de uma categoria que para mim, é execrável. Também acho. Né? Eu sou do tempo em que na minha escola a gente cantava o hino nacional. Eu sou do tempo em que não apenas a escola, mas o bairro respeitava a professora, respeitava o professor, né? Então eu acho que eu fui a última geração que respeitou o professor. Eu tenho essa sensação. Eu acho que depois de mim começou a desandar. E o estranho, Márcio, é que essa geração que você está falando, que também é a minha, que eu levantava quando a professora entrava, e como eu sempre morei no interior, morava numa cidadezinha minúscula, Pirinópolis, todo mundo se conhecia. Se eu fizesse alguma coisa na escola, antes de eu chegar em casa, minha mãe já estava sabendo, entendeu? Eu mal chegava em casa, minha mãe já estava com todo boletim informativo. Então, assim... não era fake news. Não era fake news. E ai né, se a gente desrespeitasse o professor. E o que mais eu acho triste, Márcio, é que é essa geração que está criando a geração que não respeita o professor. Um contraditório. É essa geração. São os filhos, são os netos dessa geração. Isso me entristece. Como foi que a gente conseguiu fazer isso, né? Não sei, não. Eu falei, esses dias eu ainda brinquei, sabe, Márcio? Eu vi uma matéria, assim, tão ridícula, que duas moças tinham comprado um verme via internet, um vermezinho aí, e que tem o nome de Tênia, para emagrecer. E eu repostei aquilo e falei assim: Senhor, cuidado, o estagiário tá mexendo muitos botões aí em cima, porque não tem condição. Não. O ser humano, eu acho que o ser humano é uma experiência que não deu certo. Eu tô achando também que Jesus vai, entendeu? Mas assim, eu acho que a gente realmente, se a gente parar para pensar, a gente não quer levantar da cama, né? Então a gente tem que acreditar que nós somos 3 pessoas, agentes transformadores. Amém. Então eu tento transformar isso dentro do meu mundo, né? Então, por exemplo, quando eu escrevo um artigo para o público que eu acho que vai me consumir. Quando eu faço uma participação em algum programa de televisão, alguma coisa assim, eu sempre tento deixar uma mensagem de crescimento, né? E quando eu lido com os adolescentes, enfim, ontem uma pessoa que eu não posso dizer quem é, mas que é uma pessoa querida minha, tem 22 aninhos, estava se abrindo comigo, falando mal do nosso país, né? E eu falei, e o que você acha que é lá fora? Você já foi lá para fora? Você sabe como que é lá fora, né? Então, assim, você está menosprezando a sua terra, né? E o que você está... Aí eu comecei a pegar no pé, eu falei, o que você está fazendo de concreto para sair daqui? E saiba que esse menosprezo que você tem é o que você vai sentir lá fora. Exato. Porque é isso que acontece conosco. Você pode ter cidadania, você pode ter passaporte, você pode ter dinheiro. O fato de nós sermos quem nós somos já nos faz chegar com descrédito. Então, eu tento, dentro do meu mundo, Lara, criar momentos em que a fala tem que ser colocada. Minha sobrinha veio me pedir de presente, ela falou que ela estava juntando dinheiro para comprar uma coleção de livros. Na hora eu falei, não precisa juntar o dinheiro, eu vou te dar.
Já estou indo numa livraria agora e te dar, porque eu vou negar livros para uma menina de 12 anos? Nunca. Conteúdo, né? Informativo. Eu nunca achei livro caro. Essa parte aí assim, nunca é cara. Eu nunca achei livro caro. Eu acho a ignorância cara demais, sabe? E eu vejo, Márcio, que nem você falando de uma criança de 22 anos de idade, com toda a sua bagagem, com toda a sua vivência, né? Não sabe o que é a nossa geração, porque a nossa geração saiu de um país que importava comida na década de 70, a gente já estava por ali, quer dizer, eu já estava por ali, e sobreviveu a isso, sobreviveu à inflação que voltava, entrou na tecnologia, viu nascer a internet, viu nascer a internet na palma da tua mão, e essa geração tá criando errado a nova geração. É isso que me preocupa. E eu vou te falar uma coisa, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, voltando para o assunto empresarial, e vou te falar um negócio. Sou contra a adaptação de recursos humanos, que eu acho recursos humanos o departamento mais lindo de uma empresa. Essencial. Presta atenção na frase, no termo, recursos humanos. É lindo. São os nossos recursos humanos. Olha que coisa linda, são os nossos insumos. Né? Sim. Eu sou contra essas empresas que estão tentando se adaptar a essas novas gerações. Eu sou completamente contra. Eu sou muito mais a favor de abrirmos cada vez mais oportunidades para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais maduras. Eu sou a favor de nós abrirmos cada vez mais as oportunidades de trabalho para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial física, entende? Eu sou muito mais a favor desse tipo de adaptação, para a gente trazer aquilo que a Ediana falou sobre equidade. Eu sou muito mais a favor desse tipo de adaptação, a adaptação física, a adaptação etária, né, do que a adaptação de uma geração. Porque a gente não tem que se adaptar. É dos wokes, como é que é o nome? Uma empresa é um organismo vivo. Então, assim, não dá para você ter que parar o seu processo, o seu mecanismo para uma adaptação de uma geração que não está se importando. Que não está querendo ficar ali também, né? Isso. E o que eu respondi para esse rapaz, que eu não posso dizer quem é, porque é da minha família, mas o que eu respondi? Sabe o que eu respondi para ele? Nada. Nada, porque eu não perco tempo falando com quem não quer ouvir. Isso. Então, deixa que a vida vai responder. Então, é isso que a empresa também tem que fazer. Você não quer trabalhar? Não tem problema, nós não vamos nos adaptar. Quando você tiver 40, talvez você queira, porque daí acabou o dinheiro do pai, acabou o dinheiro da mãe, você não vai conseguir pagar Netflix, você não vai conseguir comprar o seu iPhone, aí você vem trabalhar. E olha que os 40 vem assim a galope, viu, galera? Só avisando pra vocês. Chega, que o trem vem do do dia pra noite, assim, da noite pro dia chega. Mas, Márcio, você tá falando sobre isso, você deixou essa bola aí quicando também, e nós estamos aqui com o adiantado da hora, que a conversa tá tão boa, que eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo encontro. Mas eu não poderia deixar de perder essa oportunidade. A gente não pode, de modo algum, perder a oportunidade aqui de juntar alguns temas aqui que você acabou de falar aí, que é falando sobre essa questão do desenvolvimento humano, dentro dessa questão dos recursos humanos, né? Pensando aí como qualquer ramo de negócio. Mas eu queria trazer para o viés da questão também nós também já falamos aqui hoje sobre sustentabilidade, trazendo tudo isso para um viés de consumo, ou seja, essa mudança de consumo que a gente tem tido, consumo de modo geral, tanto do aspecto dos alimentos, né, o quanto isso mudou, e aí a gente às vezes acaba vendo, por um lado, uma voltar para hábitos mais naturais, a gente tem essa pegada também, mas por outro lado a gente sabe que não tem alimento para todo mundo, e aí não tem nada a ver com classe A, B, C, D ou qualquer coisa do gênero, mas é porque a quantidade produzida no mundo não é suficiente. Então, às vezes pensar em outras alternativas alimentares acaba sendo uma necessidade futura. Trazer tudo isso para juntar isso
com a questão de mercado, COP, né? A gente está aí, está tendo a COP, vai ter COP 25 no Brasil, e como que você, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, você enxerga, né? E aí até para você trazer isso para a tua fala final, de como você enxerga o nosso Brasil, o nosso mundo, de tudo aquilo que a gente já construiu e tudo aquilo que a gente ainda pode construir para a gente ter um mundo melhor. Nossa, que lindo. Olha, eu alguns anos atrás, eu ficava chateado por conta da minha formação. Eu tenho uma segunda formação, que é a psicanálise, mas eu tinha como marqueteiro, né? Eu ficava me perguntando o que eu posso fazer pelo próximo, porque eu achava que a minha atividade não servia para nada, só servia para fazer isso, gerar consumo, né? É uma coisa mercadológica. Sim. Eu só fico seduzindo e vendendo, seduzindo e vendendo. E eu descobri, né, através da ajuda aos empreendedores, aos microempreendedores, dando esses insights e ajudando eles a prosperarem, a tentar construir alguma coisa melhor, pelo menos que me deixasse um pouco mais satisfeito com a minha carreira, né, contribuindo de alguma forma com aquilo que o mundo e o mercado já deu bastante para mim. O que eu acho mesmo, assim, sem querer ser pessimista, mas infelizmente, que pena que você fez essa pergunta. Eu queria ser poético e falar alguma coisa falsa, mas eu não consigo. Eu não acredito nos nossos políticos, em nenhum deles. Eu acho que a polarização é uma grande falta de inteligência, é uma grande falta de tempo, ou excesso de tempo, porque eu não acredito, né? O mecanismo político do nosso país, para mim, ele é falho. Não existe a intenção de fazer nada pelo nosso país, né? Os nossos políticos, eles trabalham por interesses próprios. Há exceções? Há, mas o mecanismo é assim que funciona. Dizer que eu acredito que o país vai melhorar é dizer que eu acredito que a Suíça vai decair. Uhum. Eu não acredito. Eu acredito que é uma cultura que existe, né, de não fazer pelo próximo. Aí você fala, poxa, como é que está o Nordeste, né? A seca no Nordeste, e aí você vê uma Dubai construída no deserto. Israel. Né? E aí você fala, meu Deus, como é que está a questão da comida para todas as pessoas? Cerca de 70% das famílias brasileiras não tem saneamento básico. Uhum. Né? Não sei se esse dado já foi alterado, mas isso eu obtive com uma relação muito estreita que eu tenho com o Unicef. Uhum. Aí você pega o teu carro ou anda de avião, vai para um outro, dar entrevista para vocês pessoalmente, e a gente vê o tamanho do nosso país. Uhum. Não dá para ter fome. Não dá para não ter alimento. Não tem como. É porque não há interesse político. Então, o que eu acho de verdade, eu acredito muito no empresariado brasileiro. Eu acho que todas as iniciativas que são feitas pelos empresários são a grande alternativa para a gente. Porque melhorar, eu realmente não acredito que o nosso país vai melhorar. Se vocês me permitem fazer uma análise muito aquém de um ponto analítico, vamos dizer assim, de um viés mais profundo, mas se vocês pegarem a novela Vale Tudo, onde nós tínhamos aquele personagem emblemático da Odete Roitman, e você tinha ali o cerne era o Brasil. Então nós tínhamos uma Odete, nós tínhamos uma personagem da Regina Duarte, do Ivan, que era o Antônio Fagundes, onde eles traziam exatamente o que estava acontecendo no país. Cada um tinha um papel ali. Aquela pessoa da classe baixa que lutava para poder vencer, um cara executivo que jogava dos dois lados, não sabia para onde ir, tinha ética, mas não tinha, era bacana, mas não era, e uma empresária de sucesso extremamente aquém de qualquer sentimento de empatia. Né? Se você pegar um fone
uma venda e tampar os olhos e só ouvir, porque você não vai ter a oportunidade de ver as roupas, o cenário, né, a cultura da época, os carros. Se você colocar uma venda, a redação é a mesma. As falas não mudaram. Então, se em 30 anos não mudarem, a gente continua indo para o mesmo lugar, será que é agora que a gente vai mudar? Então, para tentar ficar um pouco mais otimista diante disso, o que eu posso te dizer é que eu acredito no empresariado. Amém. Eu acredito nos empresários, eu acredito nos empreendedores. E quando eu falo empreendedores, eu estou falando do maior empresário, ou melhor, daquele informal até o maior empresário. Eu acredito nesse setor. Eu acho que o nosso empresariado é o que pode fazer a diferença para o nosso país. E, de preferência, se o nosso empresariado, além de fazer a diferença econômica, pudesse também fazer a diferença educativa. Porque um país educado, um país com educação, um país com acesso à informação, e não às fake news que a Lara comentou, um país que tenha uma educação neutra, né, que traga não a polarização, mas a reflexão. Olha, este viés, né, este segmento tem este viés, este outro tem esse. Qual que você acha que é o melhor? E tome a sua decisão. Né? É que nem uma religião. Olha, tem esta religião, tem esta religião. Qual que você acredita que seja a que mais se adequa a você? Exato. Então eu acredito que o empresariado, se ele se mobilizar para poder fazer com que a gente tenha um crescimento econômico, porque o empresariado tem força. E então a gente ter um crescimento econômico e um crescimento educacional, ou educativo, né? Eu acho que a gente está começando a chegar num lugar bacana. E principalmente, para fechar esse raciocínio, de preferencialmente que esse empresariado seja feito pelas mulheres. Porque as mulheres, vocês mulheres, além de agregar tudo aquilo que o homem tem, no sentido do conhecimento, da capacidade, do raciocínio, da inteligência, porque somos iguais na nossa essência, somos iguais na nossa inteligência, a mulher ainda agrega o valor emocional, ainda agrega o valor da sensibilidade, né? A sensibilidade é muito maior, a emoção é muito maior, a empatia é muito maior. Então, que essas características que são natas da mulher, que sejam também utilizadas para esse crescimento, porque daí sim o país vai estar em berço esplêndido, né? Amém. Na mãe, a nação, né? Nas mãos de grandes mulheres. Eu acredito nisso. Amém. Isso é que eu chamo de fechamento. Porque nós ainda somos heróis da resistência, né, Márcio? Ainda tem a nossa geração ainda brigando ainda pela fé, pelo casamento, pela família, né, que a escola seja um lugar de aprendizado e que fique só na matemática, na história, no português, na geografia. Exato. E que os filhos sejam educados pelos seus pais. Exato. Também não querem, o que você falou, Lara, os pais estão entregando para a escola um papel que não é da escola. Isso. Educação é de casa, ensina da escola, né? As pessoas precisam realmente relembrar isso. E lembrar que pé de galinha não mata pinto, galera. Então... Exato. Márcia, obrigada demais. O papo foi muito gostoso, mas o tempo nosso do olha, tá aí, não senti passar. Meu Deus do céu. E eu aqui falando, meu Deus do céu, já tá quase 2 horas aqui, que maravilha. É bom demais. Papo gostoso. Bom demais. Eu acho que a gente ia mais umas 2. Com certeza. Mas a gente ainda não virou esse podcast que vai a 4 horas falando. A gente ainda não é inteligência limitada, né? Graças a Deus também, né? Mas eu acho que assim, eu não estou apenas participando de um podcast com vocês. Eu acho que nós estamos criando uma conexão que pode trazer muitos frutos para nós. Eu quero que vocês compreendam que, mais do que um convidado, eu sou um parceiro e que vocês podem contar comigo para esses desafios, para combater esses bons combates que vocês se propõem. Contem comigo que a gente está junto.
Maravilha, maravilha. Boa. Olha, Márcio, como a Lara disse, muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso, foi incrível, né? Esse nosso bate-papo hoje foi assim sensacional. Eu acho que eu não teria outra palavra para usar. Só te agradecer realmente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, de compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência com o nosso público também, né, Lara? E é isso, né? Então, quem sabe a gente marca aí depois uma dobradinha, né, da gente continuar esse bate-papo, porque com certeza tem muito mais pra gente conversar. A gente vai fazer uma série. Continuar com o thriller. Bom, contem comigo, viu? Contem comigo. E eu que agradeço pela oportunidade. Foi um grande prazer conhecer vocês duas. Cada uma com a sua personalidade. As perguntas foram bem provocativas e muito interessantes. Então, assim, estar aqui também é um aprendizado. Muito Maravilha, obrigada. Muito obrigada. É isso, gente. Mais um Chama na Botina chegando ao final. E nós contamos com você no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.